O problema do Brasil é o brasileiro, e nesse vídeo eu vou tentar te provar o porquê, na minha opinião, o país não melhora, não vai para frente, não tem jeito por causa do próprio povo. E já deixa aí no comentário que tipo de brasileiro você é. Você é aquele todo correto, todo certinho, ou é aquele cidadão gente boa, mas que às vezes fura uma fila, às vezes compra um produtinho, um celular roubado, alguma coisa desse tipo, ou que às vezes, se a pessoa se enganar no troco, você não volta para devolver. Escreve aí, quero saber. Esse é um canal sem mimimi, tá? Então eu já vou avisando a militância de plantão que não me venham com história de Lula e Bolsonaro que ninguém mais aguenta, tá? Lacração, militância, tá todo mundo de saco cheio. Esse vídeo é para falar sobre o sebo do brasileiro em geral. E antes que você me apedreje porque eu estou falando mal, ou eu estou criticando o brasileiro, né? Considere que eu não estou falando mal de você, do seu pai, da sua mãe, provavelmente você, e eles não são assim. Eu não sou assim, mas eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que se enquadra no que eu vou falar. Meu nome é Jackson Canfield e eu falo com vocês da cidade de Lucerna, na Suíça. Esse é o Bye Bye Brasil, o canal dedicado a ajudar e incentivar todas as pessoas que queiram sair do Brasil e buscar qualidade de vida em outro país, seja na Europa, Estados Unidos, não importa. E é claro que eu sei que durante essa conversa muita gente vai dizer: mas você compara o Brasil com a Suíça, com a Europa, com países de altíssimo nível, mas, gente, eu vou comparar o Brasil com quem? Vocês querem que eu compare o Brasil com quem? Com Angola, com Moçambique, com a Venezuela? A gente tem que comparar o Brasil com o país que a gente gostaria que o Brasil fosse. E só para te falar um pouquinho mais sobre a Suíça, vou só te dar um exemplo. A filha da minha amiga esqueceu o notebook no trem 3 vezes, não uma, não duas, ela esqueceu por 3 vezes o notebook. Ela ficava fazendo as coisas dela, quando chegava na estação, ela largava o notebook e descia. As 3 vezes, ela encontrou o notebook nos achados e perdidos da estação. Você acha que ela teria encontrado esse notebook se ela tivesse esquecido dentro de um trem no Brasil, dentro do metrô, dentro do ônibus? Fala aí. Gente, nós somos o país, nós somos o povo que elegeu o deputado Tiririca, né? Mas foi um voto de protesto. Ele é deputado desde 2010. Nós estamos em 2025, ele ainda é deputado. E o que dizer dos famosos e influencers que a gente dá moral no Brasil? Jojo Todinho, Oruan, Kleber Bambam, Deolane, MC Pipoquinha. Gente, são famosos e são influencers que só existem no Brasil. E quem é que eles influenciam? O nosso povo, a nossa gente. E o que virou a nossa música? 90% da nossa música hoje é lixo. Né? Todo mundo quer sentar, tá? Eu não entendo essa gente jovem aí que estão sempre cansados e querem sentar. Ou querem descer para ABC, Gente, a nossa música perdeu a essência, a nossa música perdeu a qualidade, e não é porque não existem músicos bons, é porque o povo consome música lixo. O país está dividido em 2 forças políticas, e as pessoas ficam cegas, brigam, discutem, fazem inimizades para defender o político de estimação. Mas quando o político de estimação assume o poder, ele governa para ele próprio, para os amigos, para o pessoal que financiou a campanha, e está se lixando para o povo. No entanto, o pessoal continua brigando, continua fazendo confusão, continua deixando de falar com o amigo porque o amigo defende o outro político de estimação. Isso só acontece no Brasil, minha gente. O brasileiro, em geral, reclama da corrupção, mas quando tem a oportunidade, pratica o que eu chamo de microcorrupções. Quantas vezes você já ouviu alguém contando que levou vantagem no troco, né? E conta cheia de orgulho ainda, como se fosse a melhor coisa do mundo? E quanta gente você viu furando a fila essa semana ou esse mês? E quanta gente você conhece que é uma pessoa, ou que são pessoas extremamente honestas, mas que tem TV gato em casa, né? E a gente sabe, TV gato, a gente chama de gato porque é uma palavra bonita, na verdade é TV roubada.
Ou quanta gente você conhece que leva material embora do escritório, folha de papel, caderno, bloco, caneta, né? Ou então aqueles outros que dizem, achado não é roubado. Eu sei quem é o dono, mas eu achei, então eu não estou roubando. Tá me seguindo? Tá entendendo que o problema é o motor que gira toda a engrenagem e não tem como o motor funcionar se a engrenagem está quebrada, se a engrenagem é torta? E olha o nosso sistema de ensino que virou, gente. A nossa escola e universidade pública virou berço de militância, virou lugar para lacração. E eu posso falar com propriedade, eu sou professor, dei aula em escola pública, dei aula em escola privada. Você sabia que em algumas escolas hoje é proibido reprovar o aluno? Em algumas escolas públicas? Por quê? Porque dependendo do índice de reprovação, ou se tiver reprovação, a escola perde o repasse de verbas, a escola perde os incentivos que vêm do governo, a escola tem metas para alcançar. Então, que o aluno saiba, não saiba, saiba ler, saiba escrever, saiba fazer conta, ele vai ser aprovado de qualquer maneira. Agora vamos voltar a falar sério. Vocês viram os absurdos relacionados ao show da Lady Gaga? O que eram aqueles fãs de fralda, adultos, na frente do hotel, berrando, esperneando, ou lá no show, fazendo a mesma coisa, se atirando no chão, implorando e não recebendo nenhum aceno da madame? Aí o brasileiro se rebaixa desse modo e não quer ser tratado como vira-lata. Existe sim a síndrome de vira-lata. O brasileiro, em geral, sofre de síndrome de vira-lata. Sem falar na humilhação imposta pelo governo, ainda relacionada ao show que eu vou explicar agora e que o brasileiro aceita numa boa. Praticamente os caras fizeram um show que custou 92 milhões de reais. E colocaram um tapume a 500 metros do palco e todo o povo, toda a gentalha, o diabedo, na opinião deles, para trás do tapume. E dentro do tapume, os políticos, os globais, os amigos, os convidados, os amigos dos amigos, os financiadores de campanha, o pessoal da galera, o pessoal da patota, o povo de 500 metros para trás. Os primeiros estavam a 500 metros. Dizem que o show foi um sucesso, 2,1 milhão de pessoas. É o maior público da história, é o maior público de um show na história. Porém, precisa ser claro que esse show não foi feito para o povo. O cachê da Lady Gaga é algo em torno de 2 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 12 milhões de reais, né? Então, 92 milhões menos 12 milhões, a diferença é 80 milhões. Então, foi pago para Lady Gaga 12 milhões de reais e sobrou 80 milhões para usar no show, para gastar no show. Isso é para pagar palco, estrutura, hora extra de policial e etc. Porém, parece bastante. Esse número aí não me convence. Convence vocês? Alguém ganhou muito dinheiro nesse show. Alguém desviou muito dinheiro. Onde foi gasto 80 milhões de reais? E ok, foi organizado uma mega estrutura. A cidade, ao redor do show, a cidade do Rio de Janeiro parecia a segurança que tem ao redor da Casa Branca nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, em modo geral, não é um lugar seguro, né? Todo mundo está sempre com medo, tem sempre tiroteio, tem sempre assalto, tem sempre guerra de facção, guerra de quadrilha, etc, etc, etc. Mas quando tem a Lady Gaga, existe uma mega estrutura de segurança para o show da Lady Gaga, mas não para o cidadão carioca. E eu não consigo entender por que o nosso povo aceita ser tratado como lixo, ser tratado dessa forma, passar sufoco, trabalhar, produzir, correr, ser assaltado, ser roubado o ano inteiro e ver o governo investir essa cifra no show da Lady Gaga e não na segurança do cidadão durante todo o ano. E o nosso povo acha bonito, o nosso povo não protesta, o nosso povo não reclama. Fica claro para vocês que os nossos valores estão errados, a gente inverteu o valor das coisas e que a gente passou a aceitar o inaceitável. E eu pergunto para vocês, como que o país vai melhorar com o povo que aceita tudo, que aceita ser tratado dessa forma, com o povo que comete pequenas infrações, pequenos delitos, microcorrupções? Então é por isso que eu digo, gente, que o Brasil não tem jeito, é a minha opinião. O Brasil não vai mudar agora, talvez mude em 3, 4 gerações, se a gente começar agora a educar os nossos filhos para uma melhoria.
Então não romantize a nossa gente, não romantize o nosso povo, porque eu estou te demonstrando nesse vídeo que a grande maioria do nosso povo, a grande maioria da nossa gente, não é gente boa. E aí eu sei que muita gente vai me dizer assim, mas existe brasileiro e brasileiro. É claro que sim, mas o problema também é que ninguém acha que faz parte do lado podre da laranja, e a laranja continua podre. E a qualidade do nosso povo reflete na qualidade dos nossos políticos, reflete na qualidade da nossa educação, reflete em todos os setores. E é por o nosso povo permitir que nós temos políticos desviando dinheiro, políticos corruptos, políticos roubando. E é por causa da qualidade do nosso povo que também tem muito empresário se lascando, empresário lutando contra roubo, contra desvio de carga, contra furto, contra um monte de coisas que às vezes é facilitada pelo próprio funcionário, pelo próprio colaborador, que deveria ser o primeiro a ajudar a proteger o próprio patrimônio da empresa. E a propósito de funcionário, o que falar da qualidade do profissionalismo do brasileiro? Responde aí. Quantas vezes você já agendou com um encanador, um eletricista, um pintor, e você deixou de ir trabalhar e ficou esperando e o cara não apareceu? O cara nem ligou para dar uma satisfação e você deixou de ir trabalhar para esperar o bonito. Esses são alguns dos principais motivos que me levaram a sair do Brasil. E é por isso que eu incentivo as pessoas a se organizarem, a planejarem e saírem, ter essa oportunidade de vir morar num outro país e mudar a sua qualidade de vida, mudar a sua perspectiva, mudar o futuro dos seus próprios filhos. E eu sempre digo, é difícil? Sim, não é fácil, não é, principalmente para o cara que está quebrado, o cara que é pobre, o cara que está quebrado, o cara que está sem dinheiro, não é fácil. E não foi fácil para mim e não é fácil para tanta gente, mas é possível. O que eu sempre digo, é um tripé onde você precisa se organizar ao redor desse tripé: planejamento, organização e execução. Funcionou para mim, vai funcionar para você também. Decida agora sair do Brasil. Se organize, planeje, pesquise e para o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. E lembre que se você é pobre, se você está quebrado, não importa, também é possível para você. Precisa mais organização, precisa mais sacrifício, mas é possível sim. Não precisa ser rico. É difícil, mas não é impossível. Lembrando o tripé de novo: planejamento, organização e execução. Se organize e faça o teu plano funcionar. Execute todos os passos da melhor forma possível. E eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e até o próximo vídeo.